Fechando a lacuna. Sul de Axum. A marcha até o local coloquialmente conhecido como Cidade do Abismo não foi difícil. A estrada estava praticamente vazia enquanto os cidadãos fugiam das aldeias antes do suposto avanço de soldados terrivelmente brutais. Conveniente, disse o general Muzan, sentado em seu cavalo à esquerda da rainha. Concordo, mas eles estão apenas tentando nos atrair mais para o interior. Eles têm várias fortificações lá e muitos soldados, eles sabem que estamos em menor número. General Oma disse da mão direita da rainha. A própria Draudilon ficou quieta durante essa troca, ela esteve quieta nos últimos dias, quase não dizendo nada, exceto dando ordens ocasionais. Os cavalos faziam barulho de cascos e o som rítmico do tilintar da armadura sobre os pés marchando permitiu que ela entrasse em um estado quase de transe. Ela olhou para cima do estandarte que estava próximo, a cabeça decepada ainda estava lá. Magia de preservação havia sido usada para mantê-la fresca para quando eles seguissem para Kami Miyako. Majestade? General Muzan perguntou com relutância. Ela ouviu seu título e saiu de seus pensamentos para olhar para o velho general. Oh, sim? Ela perguntou, piscando para afastar sua surpresa pela perturbação em seus pensamentos. Algo errado? Ele perguntou preocupado. Só pensando. A rainha Draudilon respondeu melancolicamente. Pensando o quê? General Oma perguntou curiosamente, empurrando seu cavalo alguns centímetros mais perto da rainha. Sobre Dominique, na verdade. Ela disse com um tom casual enquanto focava os olhos à frente dela novamente. Sobre o que ele fará a seguir? General Musa investigou. A rainha Draudilon balançou a cabeça. Talvez só um pouquinho. Na verdade, eu estava me perguntando se ele era. Como posso dizer isso? Mais forte do que eu. Bem, ele era uma escritura, mas... O general Oma começou a dizer, apenas para parar quando a rainha fechou os olhos enquanto olhava para baixo e balançava a cabeça. Não é o que quero dizer. Pense na invasão dos Homens-Fera. Preciso lembrá-lo de quem eu era, como eu era. A rainha perguntou maliciosamente. A dupla parecia hesitante. Tudo bem, vou dizer, eu estava bêbada. Meus cidadãos estavam sendo comidos por uma horda que avançava e tudo o que eu podia fazer era pagar um pedófilo e implorar por ajuda. Meus nobres estavam roubando o tesouro, e eu continuei bebendo. Minha nação era uma bagunça, e em vez de enfrentá-la, entrei em uma garrafa e tentei encontrar outras soluções, mas toda aquela bebida atrapalhou. A rainha explicou. Não vejo a conexão. O general Musa respondeu com um tom de voz perdido. Pense nisso. Dominique é o arquiteto-chefe desta guerra, mas do que qualquer uma das outras, esta foi a sua maneira de deter o rei feiticeiro. O resultado é que seu país vem perdendo território à torto e à direito. O reino sagrado não durará mais uma semana, o reino Restize foi derrotado e mudou de lado, o rei elfo é tudo o que resta. O povo de Dominique está sendo massacrado mais rápido do que o nosso pelos Homens-Fera. A rainha mexia nas rédeas do cavalo enquanto falava, mas nenhum dos generais parecia entender o que ela queria dizer. Mas ele não se entregou à bebida. Independentemente do que digam os relatórios, ele trabalha duro, é focado e motivado. Ele busca ativamente soluções para seus problemas. Sem muito sucesso, mas ainda assim. Ele não caiu na devassidão pessoal. A rainha Draudilon respondeu. Eu sim. Ela acrescentou com ódio. Ele tem sua própria bebida. General Oma disse confortavelmente. A rainha olhou para ela interrogativamente. O que você quer dizer? Ela perguntou. Majestade, você desceu para uma garrafa porque entendeu a realidade à sua frente, aquela dor e perda, aquela sensação de derrota iminente. Foi a compreensão da dura realidade à sua frente que a trouxe a esse ponto. Mas ele está em negação, ele se recusa a acreditar que não pode vencer. Tudo o que lemos sobre ele me diz que ele está convencido de que os deuses aparecerão para salvar sua nação. Poderíamos derrubá-los e avançar em direção ao seu edifício capital. E ele ainda estaria gritando que os deuses lhe dariam a vitória. As palavras do general Musa estavam repletas de desprezo e seu rosto cheio de amargura. Sabemos que isso não é verdade. Nós, melhor do que qualquer ser humano que vive atualmente, exceto talvez aqueles que viveram sob Jaldabaoth, sabemos que nenhum Deus iria nos salvar. General Oma disse com um forte estremecimento. Veio nos salvar.
Rainha Draudilon disse fervorosamente. Você acredita como Neia acredita, então? General Oma perguntou pensativo. Eu passei a ver isso assim. Ele cria vida a partir dos mortos, ele derruba qualquer aspecto do mundo que o desagrada e remodela o próprio conceito de justiça e governo adequado. Se ele não for um deus, o que é? Ela perguntou retoricamente a seus generais. Na próxima vez que me encontrar com a Papa, pedirei que ela conduza uma cerimônia pública. Estou me atraindo pela sua fé. A rainha acrescentou com confiança renovada. Supondo que isso funcione, e que vivamos. O general Musan levantou um dedo ao acrescentar esse par de condições. Sim, presumindo isso. A rainha Draudilon sorriu um pouco. O humor da rainha melhorou consideravelmente e manteve uma perspectiva positiva até o dia seguinte, quando se encontraram se aproximando de seu alvo. As paredes eram grossas, mas não excessivamente altas. Um olhar lhes disse por quê. Então, esse é um desfiladeiro muito grande. Rainha Draudilon disse secamente. À esquerda e atrás da cidade estava exatamente o que ela disse, um desfiladeiro muito grande, muito largo, grande demais para uma pessoa normal atirar uma pedra de um lado para o outro. A rocha era de um tom castanho claro e a poeira soprava do topo até o fundo. Claramente corria até a cordilheira ao sul. Nunca vi nada parecido. A rainha disse em voz baixa. O mundo é um lugar impressionante, majestade. O general Musan disse pensativo, claramente impressionado. Me ocorreu um pensamento, mas primeiro. Quero ver uma coisa. A rainha disse, depois virou-se para seus assessores. Preparem a linha de ataque. General Musan, General Oma, vocês estão comigo. Majestade. Eles disseram rispidamente, e ela imediatamente incitou seu cavalo a galopar. A cidade estava respondendo à sua chegada. Os soldados alinhavam-se nas muralhas, mas quando viram o que ela estava fazendo, eles claramente relaxaram. Ela e sua dupla de generais se aproximaram do lado oposto do cânion para olhar para baixo. Era uma visão comum para os moradores da cidade que leva esse nome. Ninguém poderia resistir. Quando chegaram à beira, ela olhou para baixo. Era uma queda acentuada, como se algum grande gigante tivesse arrancado a rocha numa era muito distante. Pedras multicoloridas pintavam as laterais, e grandes pilares de pedra erguiam-se em várias alturas, e muito abaixo. Havia um grande rio saindo de debaixo da rocha e varrendo a base do desfiladeiro como uma flecha em voo. A criança interior da rainha Draudilon emergiu e ela gritou para a grande beleza aberta. Olá, ó! E riu quando sua voz foi levada de volta para ela. Como se quisessem provocá-la em resposta, aqueles que estavam ao longo da parede gritavam. Olá, ó! Em troca, com barulho suficiente para que também batesse nas paredes do cânion e ricocheteasse, até que o silêncio caiu novamente entre os dois lados. Ela olhou através do grande desfiladeiro e com seus olhos superiores, contemplou os rostos dos soldados ao longo da parede. Eles estavam obviamente assustados, suas lanças se movendo com o tremor de seus corpos, o momento de um terreno comum infantil em seu abraço apaixonado da grande beleza da natureza à sua frente havia desaparecido. Ela sentiu seus ombros caírem. Eu não quero matar todos eles. Majestade? O general Musan disse calmamente. Não, eu tenho uma maneira melhor. O rei feiticeiro enviou uma mensagem para nós antes de lembrar, dizendo que as luvas estavam tiradas. Ela disse com forte paixão em sua voz enquanto girava seu cavalo e trotava de volta para suas linhas. Você tem uma ideia então? Perguntou o general Oma. Sim, aquele que concede fama imortal à coragem de nossa nação e garante perdas mínimas. O último plano foi bom, mas agora acredito que são necessárias medidas mais severas, mas também mais misericordiosas. A rainha respondeu. General Musan, vá e reúna os seguintes pergaminhos que nos foram dados por Sua Majestade e encontre-me em minha tenda. A rainha disse e escreveu uma lista rápida com a pena e o papel que sempre carregava. General Oma, encontre 100 voluntários prontos para morrer. Iremos reprimir esta cidade com terror e espanto. A rainha respondeu com confiança. Sim, Majestade. Eles disseram e saíram correndo para realizar suas tarefas. Poucos minutos depois, o general Oma tinha 100 soldados de infantaria em 2 fileiras com 50 de profundidade. E uma mensagem para o rei feiticeiro teve, para sua alegria, uma resposta imediata. O portal se abriu e a rainha entrou,
maravilhada como sempre, e se viu na base dos degraus que levavam ao trono. Ela se ajoelhou imediatamente e baixou os olhos. Você solicita minha ajuda, Rainha Draudilon? Ele perguntou curioso, fazendo a pose de morto-vivo número 3 com a mão estendida e a palma voltada para cima. Sim, Majestade. Procuro destruir a cidade sem destruí-la. As guerras são vencidas na vontade, e tem um meio de quebrar a vontade deles para resistir. Envolve duas etapas, a primeira posso fazer sozinha, a outra requer o uso de magia da terra potente e extremamente poderosa. Ela explicou. Ainsriel. Essa foi a resposta certa? Ele se perguntou. É tão incômodo que eles virem o rosto para o chão. Como vou lê-los se não consigo vê-los? Ele pensou com aborrecimento. Felizmente a necessidade dela era fácil. Enviarei Mare até você com instruções para atender seu pedido ao pé da letra. Ains disse, feliz por poder atender a um pedido com facilidade. Obrigado, Sua Majestade. Ela disse, o que deveria significar que ela iria se levantar e fazer uma reverência para ir, especialmente quando o portal se abriu atrás dela, mas ela não se moveu. Há mais alguma coisa, Rainha do Reino Dracônico? Ele perguntou. O rosto dela se ergueu para encontrar o dele. Sim, meu senhor. Eu queria lhe dizer. Depois que tudo isso acabar, quero solicitar uma cerimônia pública para me introduzir em sua fé. Os outros guardiões ao redor da sala soltaram murmúrios de aprovação enquanto Mare se afastava de seu lugar no corredor. Sua voz era alta o suficiente para ecoar, mas assim que o som desapareceu ela disse mais. Eu sou descendente de um poderoso senhor dragão. Como tal, nunca me importei muito com os deuses, só sabia o que funcionava e o que não funcionava, e os antigos deuses não salvaram meu povo. Você salvou. Salvar a humanidade é o porquê dos antigos deuses serem chamados de deuses. Então devo reconhecê-lo também. Com sua permissão, encomendarei um templo para você em minha capital que rivalizaria com qualquer outro no mundo, e lá me ajoelharei diante de sua papa, e sua fé se tornará minha, diante dos olhos de todo o meu povo. Draudilon disse tudo isso com uma voz quase urgente, cheia de orgulho e humildade. Sua nobre voz feminina chegou a todos os ouvidos e todas as paredes, e somente quando desapareceu como suas palavras anteriores, Ains respondeu. Duvido que Neia queira que você se ajoelhe diante dela, não é o jeito dela, mas tenho certeza que ela aceitará o resto como eu. Você tem minha permissão, agora vá e veja sua tarefa ser concluída. Ains respondeu com compreensão paciente, quase paternal. Sim, Sua Majestade. A rainha respondeu e levantou-se, fez uma reverência e passou pelo portal. Quando ela voltou com o menino elfo, seus generais olharam para ela com uma curiosidade silenciosa. Você anotou todos os nomes dos 100? Ela perguntou ao general Oma. Sim, Sua Majestade. Ela disse incerta. Bom, venha comigo. Ela disse a eles, então montou em seu cavalo. Ela hesitou, então olhou para o menino elfo nervoso de saia. Ah, você gostaria de vir comigo? Ela perguntou. O rosto de Mare mudou quando ele mordeu o lábio. Ah, bem, se você não se importa. Eu acho que Lolord Ains ficaria bravo se eu andasse enquanto você cavalgava, senhora. Ele disse com sua voz ansiosa. Ele segurou a mão dela e ele apertou-a com uma força que desmentia sua aparência, e puxou-o para cima do cavalo de modo que ele cavalgasse na frente dela. É então o que você quer fazer? Mare perguntou enquanto mexia em seu cajado. Draudilon sorriu. O pequeno elfo era tão diminuto, pequeno, e parecia nervoso, foi fácil esquecer do que ela ouviu que ele era capaz. Ela se inclinou para a frente e sussurrou para ele. Eu posso fazer isso. Ele assentiu nervosamente enquanto cavalgavam na frente dos 100 voluntários. Avante! Eles e os 100 se moveram em sincronia, a cidade estava de olho no que estava acontecendo. Fiel à forma, as fileiras concentradas na parede aumentaram ainda mais em resposta ao movimento da pequena força. Bom, quero que o maior número possível veja isso. Ela pensou resolutamente. Finalmente ela estava em frente ao grande desfiladeiro. Eu sou a rainha Draudilon do Reino Dracônico. Ordeno que você abra seus portões, para que eu possa lhe dar o presente da misericórdia. As palavras ecoaram alto pelo desfiladeiro, era impossível não tê-la ouvido. Eu sei que você acredita que deve lutar, mas eu lhe digo que se você fizer isso, você morrerá sem propósito e sem causa. Posso sentir seu medo,
você não deseja morrer, e eu não desejo matá-lo. Mas se for necessário, saiba que nenhum poder pode salvá-lo desse fim. Ela falou devagar, dando tempo para que cada eco desaparecesse antes do próximo, e as fileiras na parede olharam para ela em dúvida. Quando a última palavra desapareceu, ela gritou, para horror abjeto: Avante, marchem! E as 2 fileiras de 50 homens, com alabardas apontadas para cima como varetas e brilhando com a luz do sol caindo sobre eles, deram um passo à frente. Eles não perderam o passo, não fizeram barulho, apenas caminharam para a frente, e 2 a 2, caminharam direto para o lado e caíram para a morte. 100 homens acabaram com as suas vidas numa grande demonstração de disciplina que abalou os corações dos defensores. Agora que você viu até onde meus soldados irão, veja a futilidade de suas paredes. Ela gritou e olhou para Mare à sua frente. Ok, Lord Mare. Por favor, faça o seu trabalho. Oh, tudo bem. Ele disse e desceu do cavalo, deu um passo na frente, e por um momento nada aconteceu enquanto ele erguia o cajado. A dúvida tomaria conta em mais um momento, mas a dúvida não teve esse momento para se formar. Começou um estrondo que se tornou um rugido terrível, a cidade inteira tremeu e tanto na muralha como além, as pessoas gritaram de medo. Mas ninguém gritou mais do que aqueles que observaram horrorizados quando o próprio desfiladeiro começou a fechar-se ao longo de toda a extensão daquele lado da parede. A terra rasgou-se e as rochas partiram-se, como se a própria pedra desejasse proteger a cidade, mas não tivesse o poder para o fazer. Centímetro por centímetro terrível, a lacuna desapareceu, edifícios e segmentos do muro começaram a desabar, a negação brotou de inúmeros lábios, mas a negação não mudou a verdade. O estrondo e o rugido não desapareceram, embora aqueles que conseguiram controlar o medo o suficiente para assistir, orassem fervorosamente aos deuses de seus pais e mães para que cada centímetro à frente fosse o último, cada um, em vez disso, apenas lançasse as bases para o próximo ser comido pelo terreno invasor. Algumas mentes estáveis exigiam que os soldados recuperassem os sentidos e se preparassem para receber um ataque, mas apesar do rugido do desfiladeiro, dos colapsos internos e dos gritos de medo, nada parecia suficiente para trazer ordem à loucura que consumia as inúmeras mentes. Pilares de pedra que permaneceram por milhares de anos na base do cânion quebraram como palitos de dente enquanto a parede de pedra do lado oposto continuava a se fechar. Finalmente o grande cânion foi deixado, daquele lado da parede, como sendo nada. Agora ele estava com uma rachadura muito longa, não mais larga que o dedo de um bebê recém-nascido. O muro ali, cuidadosamente construído pela precaução de uma mente que não deixou nada ao acaso, séculos atrás, estava agora reduzido a uma pilha de escombros. Ambos os exércitos ficaram horrorizados com o que viram, embora até o dia de sua morte Draudilon sempre insistisse que, embora a resposta de nenhum dos lados ao poder milagroso fosse errada, o lado dela era sempre o mais apropriado, pois eles caíram de joelhos e inclinaram a cabeça em reverência ao poder que Sua Majestade havia estendido, para que não morressem desnecessariamente. Agora marchamos em frente. Qualquer um que ainda portar armas será considerado hostil. Se você ceder, ajoelhe-se. Ela gritou. Desta vez não houve eco. O eco de suas ações foi suficiente. Seu exército começou a marchar, girando sua linha para marchar para o lado totalmente destruído. As armas foram lançadas em tal número que, por um breve momento, o eco do aço na pedra foi maior que o rugido do próprio desfiladeiro se fechando. Então o único som foi o barulho do clip-clop dos pés marchando. Draudilon esperou enquanto seu exército entrava na cidade, ela escutou atentamente esperando o som do combate, os gritos reveladores dos furiosos, ou moribundos. Ela não ouviu nada. Ela sorriu docemente para Mare. Obrigada, meu senhor. Existe alguma maneira de mostrar meu agradecimento a você? Mare pensou um pouco. Eu gosto de plantas, se você tiver alguma planta rara, quando voltar da próxima vez, traga-me isso. Ele disse esperançosamente. Enviarei uma carta para que isso seja feito para você quando eu voltar para casa. Ela disse alegremente. As horas seguintes foram ocupadas enquanto eles protegiam a cidade, apesar de não ter havido batalha. Houve muitas vítimas quando casas e edifícios desabaram sobre os seus ocupantes,
os defensores nas muralhas caíram para a morte quando a pedra desmoronou sob eles, a corrente de comando foi completamente interrompida e deixado por conta própria, que já havia se entregado ao medo. Não havia nada a fazer a não ser render-se ou fugir, e sendo a rendição uma opção, a maioria optou por fazer isso. Alguns saíram correndo por um portão, e esses morreram em pouco tempo, pois perderam a razão, enlouquecidos pelo impossível. Nenhum daqueles desertores enlouquecidos voltou a ver sua cidade, pois, via de regra, os loucos não tomam os devidos cuidados deles mesmos. Draudilon entrou na cidade imediatamente após a partida de Mare. Fileiras em massa de soldados foram trazidas para os restos do centro da cidade, um grande pavilhão, e lá, sob o olhar atento de seus soldados, eles se ajoelharam quando ela entrou e subiram um lance de escadas de o edifício do governo central. Ela olhou para todos eles, eles estavam com os olhos baixos, muitos tremiam, não poucos choravam abertamente pela total perda de coragem. De cada lado dela, seus generais de confiança tomaram posição, ela puxou a capa para trás e jogou os ombros para trás. Olhando para todos eles, ela disse em voz alta e autoritária: "Levantem a cabeça." Eles o fizeram, lenta e hesitantemente, mas o fizeram. "Agora estou no comando. Esta cidade é reivindicada em nome do reino dracônico. Suas vidas, aqueles de vocês que ainda as têm, serão preservadas. Sou misericordiosa e darei misericórdia onde puder. Sua cidade será inspecionada e procuraremos os lugares escuros para ver se há alguma casa como as de Vemark ou Yaxun aqui. Apenas os responsáveis serão punidos. Para o resto de vocês, suas vidas continuarão normalmente, exceto que os sacerdotes do novo Deus terão permissão para falar em todos os cantos e um prédio será reservado para eles. Qualquer escravo deve ser levado imediatamente ao prédio da administração. Qualquer um que tentar impedir que seus escravos sejam entregues será encontrado, preso e..." Ela parou por um momento, ela estava planejando dizer punido. Mas um vislumbre de um cartaz de propaganda mostrando uma representação demoníaca de Neia Baraja deu-lhe uma nova inspiração. "Será entregue a Neia Baraja." Ela terminou a frase, mal contendo a risada quando suspiros de horror abjeto ouviram sua declaração. "Se eu tiver problemas aqui, pedirei a ajuda da Paladina Negra, se tiver paz, concederei a paz. Agora, terei problemas. Ou paz?" Ela perguntou gentilmente, cruzando as mãos na frente dela de uma forma maternal e colocando uma inflexão esperançosa em sua voz. "Paz." Foi a única palavra que ela ouviu, e foi então que ela se permitiu sorrir. Mas ao fazê-lo, e ao olhar mais de perto para os soldados e para os cidadãos que conseguia ver claramente, notou algo inesperado. Embora devessem ser saudáveis, vigorosos e bem alimentados, ao olhar ao redor, ela viu muitos rostos de bochechas pálidas, do tipo que se vê em alguém que não come uma refeição completa há algum tempo. Por Deus, mesmo que eles não tivessem se rendido, quanto tempo eles poderiam ter durado? Ela pensou com tristeza. "Bem, nada que uma refeição completa não cure, e acho que isso fará maravilhas para manter a ordem." Ela fez uma nota mental para perguntar sobre a situação do abastecimento e voltou-se para o General Oma. "General, veja a disposição aqui, General Muzan e eu cuidaremos do resto." "Como desejar, Sua Majestade." Ela disse com orgulho. "Será como você diz." "Sim, vai." A rainha Draudilon respondeu com uma risadinha enquanto subia as escadas e abria a porta. Crossroads. Petir acordou feliz na cama de Eire. Ele havia encontrado o caminho até ela na noite anterior e depois de beber no bar dela por algum tempo, eles se espatifaram até ficarem nus quando uma das enormes pedras das manganelas da General Henry pousou em algum lugar lá fora. Levados à paixão pela proximidade da morte, eles se entrelaçaram em um abraço apaixonado com tal vigor que não dormiram até que seus corpos ficassem escorregadios de suor, e eles estivessem exaustos demais, tanto mental quanto fisicamente, para fazer mais do que gemer antes de cair em um sono reparador. Quando amanheceu e Petir saiu da cama e se espreguiçou, ele ouviu Eire sussurrar algo atrás dele. "O que é que foi isso?" Ele perguntou enquanto se vestia e olhava por cima do ombro. Para sua surpresa, o rosto pálido e despreocupado da ruiva imprudente tinha uma expressão de medo no lugar do sorriso sensual e do humor obsceno que ele conhecia. Ela sentou-se na cama e olhou para ele. Depois disse com mais clareza:
Você voltará esta noite? Ah, sim, claro, se você quiser. Por que você diz isso assim? Ele perguntou enquanto colocava a camisa pela cabeça. Por quê? Você ouviu os bombardeios, eles estão piorando neste muro ultimamente. Se aqueles monstros e os hereges invadirem. Ele disse com uma voz trêmula e puxou a joelhos até o peito. O que? É com isso que você está preocupada? Petir perguntou surpreso. Ela assentiu furtivamente. Os padres nos contam tudo sobre suas atrocidades. O que eles fazem com os prisioneiros? Com as mulheres, com... Bem, os monstros têm que vir de algum lugar. A parede, eu não sei se posso continuar com isso. Se você estiver comigo, quando eles fizerem isso, por favor, não me deixe ser levada. Petir suspirou e sentou-se na cama ao lado dela. Eire, mal nos conhecemos, mas... Você pode confiar em mim com o que eu digo a seguir, não importa o quão louco pareça? Ela olhou para ele interrogativamente enquanto ele se sentava de costas para ela. Eu tenho um bom pressentimento sobre você. Você é bom, você me lembra meu pai. Então? Sim, se você está me pedindo para acreditar em você, eu acreditarei. Qualquer atrocidade que você tenha medo, você não precisa temer. Nada de ruim vai acontecer com você, eu prometo. Petir estendeu a mão carnuda e cheia de cicatrizes e cobriu a pequena dela completamente sobre o colchão. Eu vi o que está por aí, e as histórias que você está ouvindo são só para te assustar, você não precisa ter medo de nada. Ela fungou um pouco. Você está certo, isso é loucura. Sempre podemos confiar nos sacerdotes, eles servem aos deuses, eles nunca mentiriam para nós. Ela deu-lhe um sorriso torto. Obrigada por tentar me fazer sentir melhor. Mas se você realmente quer, então me diga que você não vai me deixar ser levada, certo? Ele virou o corpo e se inclinou para ela, tocando seu rosto com a mão esquerda enquanto a mão direita ainda cobria a dela no colchão, ele a beijou suavemente nos lábios. Tudo bem, se isso vai fazer você se sentir melhor. Eu prometo, não vou deixar nada acontecer com você, não importa o que aconteça aqui. Correntes de cativo jamais enfeitarão seus pulsos enquanto eu viver. Ele disse corajosamente. Ela sorriu quando o beijo terminou e pressionou a testa na dele. Você é muito valente, mas pode levantar sua espada mais uma vez para mim? Ela sorriu maliciosamente para ele, a ruiva ousada e obscena era ela mesma novamente quando ela se abaixou e pegou sua espada. Mulher, você vai me matar. Ele disse enquanto as mãos dela habilmente desabotoavam as calças que ele acabará de vestir. Não é assim que todo homem gostaria de ir? Ela perguntou presunçosamente. Não posso discutir com isso. Ele disse e a deixou trabalhar enquanto tirava a camisa revirando os olhos. No final, quando finalmente apareceu na oficina do ferreiro para receber seu pagamento e ver se Cormeon precisava de alguma ajuda adicional, chegou muito mais tarde do que planejara. Ele estava rindo sozinho enquanto caminhava em direção ao local, preparando-se para impressionar o rapaz com outra história de sua noite agradável com a linda ruiva dona do bar, quando ele congelou no meio do caminho. Vários guardas seguravam uma cabeça muito familiar e falavam com Cormeon. Por que eles têm a cabeça de Mananak? A merda, Cormeon teria me visto falando com ele. Não. Isso é ruim. Ele pensou furtivamente e girou nos calcanhares para voltar por onde veio. Ele correu o máximo que pôde sem correr e chamar a atenção para si, voltou direto para a pousada. Ele subiu e viu Coruja, Moira e Rascal conversando. Nós temos um problema. Petir anunciou sem rodeios. Onde estão os outros? Han não voltou. Não sei onde ele está, mas quanto aos nossos outros 2 colegas. Morto. Rascal disse com total determinação. Romar e Nagy foram mortos ontem à noite, eles acertaram o alvo. Mas não escaparam. Petir ficou sentado em um silêncio atordoado na cama. 3 de nós 8 entraram. Deus, não há tempo. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Ugh, não há tempo, escute, precisamos sair daqui. Por quê? Moira perguntou surpresa com a declaração repentina. Porque acabei de ver guardas segurando a cabeça de Mananak, e eles estavam na ferraria onde tenho ajudado. Cormeon viu Mananak parar para falar comigo. Eles vão nos rastrear até este lugar, e todos nós fomos vistos aqui. Eles conhecerão todos os nossos rostos em breve, precisamos chegar a um lugar seguro. Petir disse com uma voz carregada de urgência.
Não foi perdido pelos outros. E quanto a Han? Ele ainda não voltou. Moira perguntou, com os olhos arregalados de preocupação. Deixamos recado para ele nos encontrar nas tocas, mas temos uma boa chance de sermos pegos se ficarmos aqui. Haskell disse com confiança. É como quando você nos tirou antes, alguns você simplesmente não conseguiu alcançar. Você está certo, ok, deixe um recado para ele quando formos. Ela disse com resignação. Eles rapidamente juntaram seus poucos bens e saíram da pousada. Coruja parou na recepção para solicitar que seu acompanhante seja informado da necessidade de se encontrarem no mesmo local da noite anterior. Uma moeda de prata além do preço do quarto garantia a entrega da mensagem, e então eles partiram. 1 hora depois, Han apareceu, com músculos grossos e tudo, e foi ao bar comprar uma garrafa. Ele sentiu um arrepio tomar conta dele quando viu os guardas entrarem segurando a cabeça de Naji. Ele engoliu em seco, não foi difícil entender por que eles estavam ali. Ele cobriu o rosto com um capuz e comprou mais algumas garrafas, depois andou furtivamente pela sala enquanto os guardas perguntavam se alguém reconhecia a cabeça ou sabia com quem ele passava algum tempo. Ele conseguiu contorná-los pelo caminho mais longo e quase saiu pela porta, quando ouviu o som de guardas do lado de fora cumprindo ordens. Então é assim que é. Ele pensou enquanto subia as escadas correndo. Ele ouviu a mulher encardida na recepção conversando com um guarda, não demoraria muito para que tivessem uma boa descrição de todos. Apenas uma opção real para talvez evitar isso. Ele pensou enquanto abria uma rolha e começava a derramar o conteúdo no chão imundo. Ele então jogou aquela garrafa contra a parede, quebrando-a e espalhando as últimas gotas, depois repetiu o processo até onde estavam seus quartos. Ele verificou ambos, seus camaradas haviam partido. Acho que vocês saíram quando receberam a notícia. Bem, droga. Ele pensou com aborrecimento enquanto esvaziava as garrafas espalhadas pelas paredes e pelo chão. Quando estavam todas vazias, exceto uma, ele foi até onde estava guardada sua mochila e tirou uma vela, uma pederneira e uma massa. Ele rapidamente acendeu a chama e deixou a vela queimar enquanto rasgava um pedaço de tecido da camisa e enfiava na garrafa. Ele tirou a ponta encharcada, puxou-a e inverteu-a. Ele então acendeu a vela até a ponta encharcada e esperou. Bem, alguém falou. Ele disse com sarcasmo resignado enquanto pensava na cadela gananciosa e suja lá embaixo e o som de pés batendo rapidamente chegou aos seus ouvidos. Uma porta foi arrombada, e ele sorriu. Venham me buscar, seus filhos da puta. Ele disse baixinho para si mesmo e assumiu uma posição de batalha. Mesmo não tendo ouvido o desafio, responderam a ele, chutando a porta e forçando a entrada. Ao vê-lo ali, pronto para lutar, não desperdiçaram nenhum esforço, e ele também não. Ele jogou a garrafa com força e ela se espatifou no rosto de um dos soldados. Ele gritou, e avançou com sua massa, balançando descontroladamente e xingando o tempo todo. O soldado em chamas então, infelizmente, caiu, e o fogo saltou para o chão. Os gritos do guarda foram ecoados por seus companheiros. Han balançou sua massa repetidas vezes enquanto cortes e facadas se acumulavam. Ele não durou muito, mas o fogo se espalhou rapidamente ao longo do caminho que ele abriu, espalhou-se pelas paredes, pelas camas, pelos colchões baratos cheios de lixo velho. Feno, a madeira seca e não tratada virou fumaça e outros moradores saíram correndo de seus quartos. Os soldados e cidadãos atrapalharam uns aos outros e a seus colegas. Lá embaixo, a gritaria foi ouvida antes que o perigo fosse reconhecido. Finalmente alguém gritou: fogo! Mas já era tarde demais. Parte do andar de cima desabou e bateu no bar, com álcool por toda parte. Garrafas quebraram, tombaram e quebraram, e apenas uma única faísca foi necessária onde uma conflagração já estava. As pessoas gritaram e correram para a saída lotada enquanto a fumaça enchia o prédio. Aqueles que caíram foram pisoteados enquanto as chamas aumentavam. Como que para ajudar os invasores do lado de fora, o fogo se espalhou pelos prédios próximos e o pânico piorou.